Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Ana Caroline e a gente está começando uma palestra do nosso ciclo de formação. Hoje a nossa palestra é do LIVE. A gente trouxe a Juliana, que ela é psicóloga e consultora pedagógica do LIVE, com o tema Como está a saúde mental dos professores diante dos desafios atuais. Juliana, o nosso ciclo de formação ele é aberto também para a comunidade, então nós temos professores do Colégio Biango e também professores de outras escolas que se interessaram pelo curso, tá bom? Pode ficar à vontade. Muito obrigada, Ana Caroline. Nada. Bom, então, os professores do Colégio Bianco, acho que muitos já me conhecem. Eu, né, já fiz palestra para pais, já fiz formação com vocês presencialmente, quando a gente podia se encontrar ao vivo, né? Então, agora, primeiro, bem-vindos, né, à minha casa. Peço licença para entrar nas casas de vocês também. Acho que isso marca muito esse momento que a gente está vivendo, né? Vamos, então, fazer alguns combinados, que acho que vocês já estão super acostumados já, né? De manter, então, os microfones fechados. Mas, assim, a ideia é que isso, eu tenho um guia, né? Um roteiro, mais ou menos, para me guiar nessa fala. Mas eu quero muito que vocês possam participar, que façam perguntas, que me interrompam, não tem problema nenhum, tá? E aí, quem tiver só no celular, ou enfim, quem tiver no computador, peguem, por favor, ou enfim, abre um navegador, que a gente vai usar uma outra ferramenta para poder ficar um pouco mais dinâmico. Se chama mente.com. Vou botar aqui no chat para vocês entrarem. E aí, quando for a hora, eu dou as coordenadas, tá bem? Só. Então, no Colégio Biângulo, eu já dei exatamente uma palestra antes que se chamava Saúde Mental, né? Dentro da escola, para a comunidade escolar, pensando também nas famílias. E agora, essa minha fala tem muito mais a ver com o contexto específico que a gente está vivendo, né? Então, a gente não pode deixar de levar em consideração exatamente esse cenário que é global, que não é só Distrito Federal, não é só aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, né? Não é nível Brasil, é global mesmo. Mas existem algumas especificidades que eu já tinha falado antes da nossa palestra sobre saúde mental, que a gente precisa pensar nos professores, por quê? Mesmo antes do coronavírus, a gente já percebia que os professores já estavam muito estressados, sentindo uma sobrecarga enorme de trabalhar com novas tecnologias, com demandas cada vez maiores e mais intensas vindas da família, né? Então, a incidência de burnout, né, aquela síndrome que acho que todo professor já deve ter ouvido falar, aumentou muito entre os profissionais de educação e vários professores já precisaram se afastar por conta de problemas de ordem emocional. Eu entendo que esse momento que a gente está vivendo, eu, pelo menos, experimentei 3 momentos diferentes. O primeiro deles foi pensando, vão ser só 2 semanas, né? 2 semanas acho que a gente tira de letra, consegue até respirar. E aí, de repente, aquela desilusão enorme de pensar, não vão ser mais só 2 semanas, a gente vai realmente mergulhar nisso aqui sem saber quanto tempo que vai ser. E vamos lá, vamos se reinventar, vamos fazer então agora todos os nossos encontros, nossas aulas, todas online. E isso, né, foi já um segundo momento. E aí teve isso de, bom, então a rotina mudou. Como é que eu vou restabelecer tudo? Eu não sei, aliás, que era uma coisa que eu precisava também ter falado logo no iniciozinho. Eu não sei quem aí, além de trabalhar, né, dando aulas e se reinventando, ainda por cima tem filhos ou precisam cuidar de outras pessoas. Eu tenho 2 filhas que moram comigo e só comigo agora. Então, já estou avisando que em algum momento pode ser que essa minha fala seja interrompida por uma menina de 6 anos ou por uma menina de 4 anos que acabou de fazer aniversário segunda-feira, tá? Então, só para avisar que isso pode acontecer e imagino que isso esteja acontecendo também com vocês, né? Então, restabelecer uma rotina foi um desafio gigante, né? Foi realmente repensar em tudo. E aí, de repente, eu precisei fazer um vídeo para o Live, justamente, para o nosso canal no Instagram,
E aí eu falei, tá, então esse vídeo é para a gente falar sobre rotina, organização e tudo que está acontecendo agora. Eu vou falar sobre isso, gente, mas eu não sei falar sobre isso, porque afinal de contas, se eu trabalhava, sei lá, 40, 44 horas semanais e viajando de um lado para o outro, hoje em dia eu estou trabalhando muito mais do que isso, né? Porque tudo está acontecendo exatamente nesse meu escritório, e aí cozinha, e banheiro, e resto da casa inteira, né? Então, assim, minha sensação é que no início eu estava sem conseguir pensar direito como que ia ser. Eu estava simplesmente vivendo. Eu liguei o automático, fui viver. Quando eu fui ver, 11 horas da noite que eu estava gravando esse vídeo para falar sobre rotina. É porque era quando as meninas já tinham dormido. Então, isso não funcionou. Isso não estava equilibrado. E aí entrei num outro momento. Então, vamos aqui reajustar. Agora parece que está funcionando mais ou menos. Consegui fazer alguns acordos possíveis com as minhas filhas. Consegui fazer, porque além disso, a gente tem um computador em casa. E aí tem também as aulas, né, das minhas filhas. Então, tem os encontros de Zoom das turmas delas. Então, a gente ainda precisava realocar todos os horários para isso acontecer. Consegui fazer isso. Gente, de repente, não mais que de repente, acho que talvez a gente vá voltar às aulas. Agora é repensar tudo de novo. Agora é precisar lidar com emoções totalmente diferentes. Porque se antes tinha a incerteza de, bom, quanto tempo que isso vai levar, o que eu estou fazendo, estou precisando me reinventar profissionalmente, agora tem uma ansiedade de, e agora, como é que vai ser? Será que eu tô com medo? Será que eu não tô com medo? Será que eu tô muito ansiosa para abraçar? Como é que eu vou agora me reencontrar com os meus alunos e demonstrar afeto sem ser por meio de abraço? Como é que meus alunos vão saber que eu tô sorrindo se eu vou estar usando máscara? Então, tem uma série de novos questionamentos que a gente vai se fazendo. E nisso tudo, aquela sobrecarga, né? Então, eu queria, assim, só que vocês, quem tiver com a câmera ligada, levantasse a mão. Quem aqui está sentindo que está trabalhando muito mais do que estava trabalhando antes? Duas mãos. Vou fazer igual meus alunos, vou falar eu. Exatamente. Exatamente isso. E isso tem uma coisa que é importante no sentido de, bom, isso tudo que a gente está vivendo, as nossas famílias, né, as famílias das escolas também estão vivendo. Então, essa loucura de precisar fazer home office, e aliás, um adendo, isso aqui não é home office, né? Isso aqui é pandemia, isso é todo mundo em casa fazendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, todo mundo trabalhando em casa, né? De casa, para casa, enfim, tudo junto. As famílias também estão fazendo isso. Então, se tem uma coisa que é muito ruim, que a gente está se sentindo sobrecarregado, por outro lado, os pais estão começando a valorizar ainda mais o lugar da escola, o lugar dos professores. Porque todo mundo viu que, bicho, não dá conta de eu trabalhar e ficar atento às dificuldades de aprendizagem dos meus filhos. Eu não consigo trabalhar, seguir um fio de raciocínio. Quem faz trabalho criativo, então, é desesperador, porque esse mãe, o tempo inteiro, ou pai, né, aquela coisa, já acabei, vem me limpar. Isso tudo acaba com qualquer linha de raciocínio, né? Então, a gente precisa dar uma respirada nos momentos que a gente consegue, né? E ver como que a gente vai fazer daqui para frente. Como que a gente tem lidado com tudo isso que está acontecendo e como que a gente vai fazendo daqui para frente, né? A gente, então, precisou se readaptar. Em 2018, tá? Bem antes da gente sonhar com a pandemia, 66% dos educadores, que a gente fez uma entrevista, né? Na verdade, a gente pegou a nova escola, eles entrevistaram mais de 400 professores. 66% tiveram que se afastar por algum problema de saúde. Desses, 53% são por questões de saúde mental. As 3 queixas maiores são ansiedade,
primeira de todas, estresse e depressão. Agora, vocês imaginem se fizesse essa entrevista hoje. Como é que seria? Na nossa equipe, não na nossa equipe pedagógica, mas na equipe do LIVE, algumas pessoas já precisaram se afastar por alguns momentos. Por quê? Quando a gente vira e pergunta, e aí o LIVE tem esse diferencial, quando a gente vira e pergunta, como é que você está? A gente está realmente, genuinamente interessado. E aí, quando é uma reunião pedagógica, por exemplo, me pergunta, como é que você está? Eu respondo, hoje eu estou bem. Hoje eu estou conseguindo, tá bem. Mas tem dias que são possíveis. Tem dias que são bons. Tem dias que são impossíveis. Tem dias que a minha vontade é não levantar da cama, por exemplo, né? Por sorte, eu tenho as minhas filhas. E aí eu não sei o que é mais difícil. É ter filhos e aí precisar trabalhar com os filhos em casa, ou não ter filhos e lidar com um sentimento de solidão o tempo inteiro, né? Então, acho que não tem ninguém que esteja lidando com isso de uma maneira totalmente tranquila, porque o isolamento social traz para a gente momentos muito intensos, né? Então, assim, as oscilações normais de humor que a gente já tem, agora em isolamento, se amplificam, né? Ficam absolutamente transbordantes. Então, a ideia dessa nossa conversa é que a gente consiga, pelo menos, pensar em que momentos não está sendo possível, a quem que eu posso recorrer, como que eu peço ajuda, quem é a minha rede de apoio, tá? Então, só falando assim um pouquinho, né, ainda de dados, só para... Porque, assim, o burnout, que é uma coisa que a gente realmente precisa ficar atento, acontece em várias outras profissões, né? Então, muita gente que trabalha em empresas também tem, né, síndrome de burnout. E aí, o que dizem, né, é que, normalmente, é uma resposta ao estresse excessivo e prolongado a atividades relacionadas ao trabalho, né? E aí a gente está vivendo exatamente um momento prolongado, né? Hoje é o dia 115. Eu estou com dificuldade de falar isso. É o dia 115 de isolamento social, né? Então, já é um prolongamento de incerteza muito grande. Isso já dá aí um tilt qualquer, né? Apesar da gente ter voltado a entender mais ou menos como que é a rotina. Alguns fatores, né, ligados a essa síndrome são condição ruim de trabalho, carga horária excessiva, baixa remuneração, mas, em relação aos professores, essas não são as questões, tá? Para a profissão docente, isso está muito mais atrelado a um sentimento de isolamento e uma sensação de falta de apoio e de desvalorização da própria profissão. Quem aqui se sente ou já se sentiu em algum momento desvalorizado por ser professor ou professora? Aí, de novo, levanta a mãozinha. Eu lembro, além de eu ser psicóloga, né, eu fiz mestrado e tal, depois que eu me tornei mãe dessas duas criaturas que estão gritando aqui, ainda bem que vocês não estão escutando, eu mergulhei na educação, porque eu entendi que eu queria trabalhar muito mais com saúde, prevenção de saúde, e entendi que isso só seria possível na educação. Então, eu fui trabalhar, né, fui me formar pedagoga e tal. Quando eu falei isso para uma amiga, ela falou assim, nossa, Juliana, mas professora, você vai trabalhar em escola com turminha de criança? Eu fiquei, gente, como assim? Na minha cabeça, não existe coisa mais importante, assim, a gente forma gente, sabe? A gente forma pessoas, e forma pessoas melhores. Como que, né, a gente ainda precisa ficar o tempo inteiro reforçando a importância, né, da pedagogia, da educação, enfim. Então, vários de nós nos sentimos também desvalorizados. Isso é um fator que influencia também a nossa saúde mental. Porque eu acho que hoje tem uma sensação de, ixi, eu estou me reinventando. Eu estou fazendo aula, gravando vídeo no Instagram, gravando aula no YouTube, fazendo live, me expondo, enfim. Para quê? Quem é que está vendo, né? Eu não sei como que qual é a etiqueta das escolas de vocês, né, do Biângulo e tal, mas
quando eu vou fazer essa palestra, por exemplo, né, das jornadas pedagógicas, mesmo quando são professores, é muito difícil, dá uma sensação de frustração enorme quando eu falo com várias bolinhas, sabe? Que não tem as câmeras ligadas. São várias bolinhas e só tem as siglas. E eu fico, gente, as pessoas estão aqui. Eu não faço a menor ideia se elas estão ouvindo, se elas não estão ouvindo. A tela aqui, né? Ela pode ficar conectada ao infinito. Isso é uma das coisas que eu normalmente faço também. Eu tento ambientar um pouco vocês no lugar onde eu estou. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de ficar frente à câmera. Que aí algumas coisas que eu faço. Um ritual, né? Então, agora eu preciso fazer os combinados com as minhas filhas, o que pode, o que não pode. Eu faço um café, e aí boto do meu lado, na xicrinha, pego um copo d'água, ligo uma música, então agora tá tocando uma música muito baixinha aqui, só para ficar mais confortável, né? E eu tento organizar esse ambiente, porque eu tenho certeza que vocês sabem muito bem, vocês dão aula, né? E estão dando aula também online, que nessa tela aqui que está na minha frente, eu posso estar conectada ao infinito, né? Eu posso estar falando com vocês e vendo, sei lá, meme no Twitter, por exemplo, né? Como muitos de nós temos uma angústia de que talvez os nossos alunos estejam fazendo isso. Então, todas essas sensações vão causando uma série de mal-estares. E quando a gente não está nem conseguindo olhar no olho, a gente não consegue falar, pô, onde é que você está? Cadê você? Dá aquela cutucada, né? Então, mesmo essa relação, né, de puxar o aluno, como que a gente faz para dar essa... Chega aqui, sabe? Vem aqui, vamos seguir aqui essa linha de raciocínio. Isso tudo já é muito complicado, né? Então, essas sensações todas são muito intensificadas, mas agora a gente pode pensar, e olha só, é uma coisa que eu realmente não gosto, tá? Mas pensar nesse momento de crise, no que são duas coisas que eu falo normalmente. O que a pandemia não tirou de mim, né? Então, eu estou em isolamento, ok, mas o que isso não tirou de mim? O que eu continuo tendo? O que eu continuo podendo fazer, por exemplo, tá? Mas, será que agora é um momento onde eu posso repensar minhas práticas? Repensar o que vai ser o cenário de educação daqui em diante? Me parece que tende a mudar radicalmente, porque se a gente foi pego tão desprevenido por uma pandemia, pode ser que venham outros. Pode ser que venham outros cenários para os quais a gente não está preparado, que a gente não tem vida roteirizada para dar conta disso, e ainda assim a gente vai precisar ir dando respostas, né? E aí, eu trago aqui uma fala da Lourdes Atier, que é uma super parceira nossa, né, do Livre, para ver se vocês também se identificam um pouco com isso. Os professores que estão trabalhando em casa, muitas vezes sem as condições satisfatórias de trabalho, estão absolutamente enlouquecidos. Todo mundo está pensando muito no aluno que não pode ficar à toa em casa. Já o diretor da escola pensa que o colégio não pode parar. A família com filho matriculado na rede particular, por sua vez, reflete sobre o problema porque está pagando a mensalidade. No entanto, ninguém pensa no que o professor, que está mudando radicalmente sua forma de trabalhar, né? Então, a gente fica num jogo, né, de muitas forças, porque é isso, né? Assim, acho que, sobretudo, a educação infantil está sofrendo muitas consequências desse isolamento, né? A escola das minhas filhas, por exemplo, a gente tem algumas reuniões frequentes para pensar, e aí, como é que vai ser? Volta, não volta? Quando volta? Porque tem muita gente que está tirando, achando que a educação infantil, por exemplo, é supérflua. E a gente precisa mostrar a nossa necessidade. E ainda assim, fica pensando, mas como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar conta de mais uma coisa, né? Esse, então, agora vai ser um momento da gente dinamizar um pouquinho para vocês participarem um pouco mais. Então, eu vou pedir para quem puder ligar o mente.com, que está aí já, que aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Peraí. Só um momento. Vocês conseguiram entrar no mente.com? Quando vocês entrarem, vocês clicam. O código é esse aqui, olha.
81037. Tá? Vocês vão entrar e aí eu vou botar agora para compartilhar a minha tela. Eu botei ali em cima o link. Olha, tá aqui. Vocês estão conseguindo ver? Isso. Vocês estão conseguindo ver na apresentação? Sim? Talmente.com? Então, eu quero, por favor, que vocês respondam. Qual é o seu maior medo nesse cenário? Tem como você repetir os números de novo? Ah, tá aqui. Eu não estou conseguindo ver a apresentação aqui. Vocês estão vendo o guia? Sim? Ah, então vamos lá. Vou ampliar minha tela para eu poder ver melhor. Ah, então, olha, tem gente que tá com medo da ansiedade, desemprego, risco de contaminação, contrair o vírus e passar para algum familiar, perda. Tem alguém que não tem medo. Tem gente que tem medo de ficar desempregado, tem gente que tem medo de adoecer fisicamente, de perder um ente querido, desemprego, desgaste emocional e físico. Caramba, é muita coisa, né, gente? Perder um familiar, medo de exposição, ansiedade, luto, solidão, contrair o vírus e passar para os familiares. São muitos medos. A instabilidade, a nova realidade. Caramba. Tá difícil, né, gente? Para todo mundo, eu acho. Tá realmente muito difícil. Eu vou parar, então, agora de compartilhar para a gente voltar aqui. Quem quer falar um pouquinho sobre esses medos que vocês compartilharam? A gente tem, só para vocês saberem, a gente tem uma fala, eu acho até que já tem agendado. Carol, depois de você ver isso sobre lutos e perdas, eu acho que é um tema que é super sensível, que a gente realmente vai precisar de um momento para tratar, né? Que é realmente difícil. Eu, sim, quero tirar meu chapéu para quem não tem medo nenhum, porque eu realmente tenho muitos medos. Eu tenho muito medo de ir para a rua e, de repente, também, realmente, contrair o vírus, porque a gente não sabe como que é, né? A gente não sabe como que ele está, enfim, se disseminando, transmitindo. A gente não sabe como que é o processo de cura, a gente não sabe exatamente quem são os grupos de risco, mas eu sou um deles, eu sou asmática. Então, isso, para mim, é um medo que é real. E aí, gente, quando a gente está com as emoções desse jeito, tão intensas, tão à flor da pele, como que a gente faz para continuar sendo criativo? Como que a gente faz para continuar preparando aulas dinâmicas, totalmente novas, para convocar os nossos alunos? Alguém pode falar um pouquinho disso? Conversar um pouquinho comigo, para não ficar falando só com rostinhos flutuantes? Boa noite, Juliana. Boa noite, William. Meu nome é William Vicente Paulo, eu sou professor, pedagogo, analista de educação básica. Eu até entendo, né, que com essa pandemia toda, o coronavírus veio e está prejudicando muitos setores, né? E eu acredito que a educação, tá, é um dos maiores, né, junto com a saúde. Mas eu entendo também que se a gente tentar olhar o lado bom da coisa,
você vê que a profissão de professor, ela já vem mudando há muito tempo. A BNCC agora vem com todo esse viés de protagonismo, de aluno ativo, e o professor já precisava se reinventar mesmo antes da pandemia. Então, a situação da pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, ela veio para antecipar o que nós, professores, já precisávamos estar fazendo há muito mais tempo, independente da pandemia ou não. Claro que a pandemia associou todo esse trauma, toda essa ansiedade, né? Então, é isso que a gente precisa resolver. Mas o processo de reavaliação do professor já tinha que estar acontecendo há muito mais tempo, ok? Então, William, acho que o que você trouxe é realmente muito importante. Acho que eu até falei isso, né, pincelando na minha fala, que vários professores já se sentiam ansiosos em relação a isso, né, dessas novas exigências, das aulas dinâmicas, do aluno protagonista, da sala de aula invertida, das técnicas ativas. Então, tudo isso já eram realmente preocupações do professor. E vários professores dizendo que talvez não consigam dar conta. Mas tem algumas especificidades realmente, né, que o coronavírus trouxe. Isso não foi um processo elaborado, a gente não fez um curso de formação para novas tecnologias de ensino durante o coronavírus, né? Isso não aconteceu antes com uma preparação. Está acontecendo agora, né? Aquela sensação de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? A gente está indo. Se, por um lado, isso realmente é muito bom, que coloca a gente em movimento, porque a gente não tem outra escolha, por outro lado, isso traz esse sentimento de meu Deus do céu, tem que ser agora com todas as outras 1000 exigências emocionais, né? Então, eu acho que a ideia da nossa conversa agora é como que a gente vai conseguir, então, equilibrar a nossa saúde mental, as nossas emoções, para dar conta de responder a essas novas demandas, que realmente, foi o que eu disse, isso vai ser um portal para daqui para frente, né? Quando a gente fala, né, do novo normal, é alguma coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas uma das apostas mais seguras que a gente tem é do trabalho com a tecnologia, é do trabalho com as mídias, né, com essa nova reinvenção da educação, essa reinserção da educação. Mas, de novo, assim, né, tem algumas coisas que são muito desafiadoras. A gente estava numa reunião, né, pedagógica nossa, do LIVE mesmo, a gente estava falando sobre quais são os desafios da gente fazer esse tipo de reunião online. A sensação é que a gente precisa se concentrar 3 vezes mais. Porque tem uma das palestras que eu fiz até para o Biângulo, que uma delas a gente fala, né, como que se dá o nosso processo de comunicação? As palavras, normalmente, são 7% do que a gente transmite. Se as palavras são 7% do que a gente transmite, muito do que a gente fala é no tom de voz e na expressão corporal. A minha expressão corporal está absolutamente limitada. Vocês estão me vendo daqui para cima. Vocês estão vendo meu tronco e meu rosto. Eu preciso prestar atenção em cada palavrinha que vocês falam. Eu preciso prestar atenção na entonação muito direitinho, né? Então, é um outro tipo de exigência que a gente tem agora. E eu imagino que vocês tenham isso também. Porque quando a gente dá 6 horas de aula em sala de aula, tem algumas dificuldades. Aqui na tela tem outras dificuldades. Então, uma readaptação. É também o nosso cérebro fazer sinapses aí diferenciadas, né? Então, isso já é um desafio. E o que parece, eu não sei se vocês também têm essa sensação, né? É que, gente, de repente, várias pessoas não estão trabalhando, os professores são quem mais está trabalhando, né? Junto com alguns empresários e tal, mas os professores, 53% dos professores entrevistados na pandemia continuam se aperfeiçoando, estudando, tendo programas culturais, né, pelo computador,
Então, a gente continua não parando e a gente continua com uma sensação de que a gente ainda não está dando conta. Então, olha as exigências que a gente está colocando para a gente mesmo. Além disso, tem um desconforto, que eu sinto um desconforto, que é, apesar de ser uma tela, vocês estão todas na minha casa. As famílias das crianças estão na casa de vocês, e vocês na casa delas, né? Tem um pedir uma licença que é diferente, tem um cuidar da linguagem, tem um cuidar da forma, de tudo isso, porque o pai está ouvindo o tempo todo. E qualquer coisinha, como não tem também essa coisa, né, da expressão corporal, de você estar vendo tudo, qualquer coisa que a gente diga pode ser também mal interpretado. E parece que todo mundo chegou, sentou na sala da minha casa e ainda botou o pezinho na minha mesa de centro, né? Então chegou, se acomodou e como agora eu vou fazer para dar conta de uma situação que eu não tinha muito bem convidado, né? Alguém mais se sente assim? Se sente um pouco invadido ou invadindo esses ambientes? Gente, Ô, e os alunos... Juliana, obrigada, Rodrigo. eu sou a Valdilessa, orientadora do Colégio Bianco, e o que é que eu percebo? É exatamente o que você colocou mesmo. Os pais se sentem à vontade cada vez mais para invadir a sala de aula virtual, os professores se sentem inseguros por não saber como será e como agir, e o maior medo da população em peso é a incerteza de como as coisas acontecerão. Essa vida, um dia de cada vez, essa falta de controle do nosso dia a dia, é o que, para mim, eu acredito e eu vejo muito nas famílias, é o que mais está incomodando. Esse momento, todo mundo junto tendo que se adaptar às novas regras de convivência, porque não são fáceis. Uma coisa é você ficar algumas horas com as pessoas, outra é você viver 24 horas, tendo os defeitos e as qualidades, principalmente das crianças, que são geniosas cada vez mais. E isso influencia muito os familiares. E isso gera também conflitos, tanto na sala de aula com as professoras, quanto no convívio familiar. Exatamente. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Alguém sente a vontade de falar? Senão aparecem as bolinhas da sala de aula, gente, sabe? Aqueles alunos que você não sabe se estão prestando atenção, se não estão, se estão aqui conversando. Então, eu sinto muito algumas coisas assim, porque é isso, né? De repente, eu fiz todo um combinado com as minhas filhas, mas é isso. Elas têm 6 anos e 4 anos. 4 anos recém-feitos, né? E os 6 anos também foi na pandemia, foi tudo junto, né? Foi logo no início e agora a gente já sabendo que ia ser. A gente já precisou refazer tudo. Todos os combinados a gente precisa refazer a cada vez. Pode falar assim. Ué, a Belzoita ia falar e saiu da reunião? Puxa vida. Se ela voltar, então, ela fala. Então, alguns professores relataram também muita dificuldade de se sentir agora um professor precisando ser youtuber ou instagramer ou qualquer coisa. Algum de vocês teve essa dificuldade? Ninguém teve essa dificuldade, gente? Todo mundo já nasceu pronto para as câmeras? Sim, eu tive muito. Acho que sim, acho que o professor ele está acostumado a olhar no olho do aluno, né? A conversar, a ter toda aquela parte assim presencial. E quando você olha para a tela e você tem que dinamizar aquilo, principalmente com a educação infantil, eu tive muita dificuldade. Eu falei, meu Deus, que metodologias eu vou usar à distância para poder prender a atenção desse aluno? Porque, assim, todos nós sabemos que a atenção de uma criança é mais ou menos nem uns 20 minutos, né? Nem isso. Então, como que você vai fazer para poder dar uma aula se no presencial já é difícil essa atenção, imagine a distância. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Tem uma, eu queria compartilhar, não é do Biângulo, eu sou professor universitário, e se lidar com pessoas mais velhas, né, sala de aula, a gente, para tentar talvez aproximar, a gente liberou e-mail, WhatsApp, né,
E aí, isso depois gerou um problema lá nos meus colegas professores, porque os alunos não respeitam mais horário comercial, horário de aula, é final de semana, Uhum. é de madrugada. A hora que ele está fazendo trabalho, ele manda um áudio, liga para o professor, no caso eu ou os outros professores. Realmente, essa questão daquele limite, né, que existia no espaço físico, agora ele acabou, né? Talvez assim, Uhum. não passe por isso, mas tem o Classroom, né? O aluno colocou lá a resposta tal hora e passou 3 horas, ele já está ansioso que ninguém me respondeu, né? Então, isso é um problema que a tecnologia, ela aproximou, mas talvez aproximou demais, né? Assim, não sei se a palavra, a Uhum. colocação é essa, mas eu sinto isso. Uhum. A sensação, né? É isso. Obrigada, Bruno. Obrigada também, Andressa. A sensação realmente é que parece que a gente precisa fazer um livro de etiqueta, né? De gente, como usar as ferramentas que a gente dá. Isso aqui é para a gente facilitar a comunicação. Mas ligar tá até errado, né? Assim, acho que a gente já devia saber disso. WhatsApp, beleza, ainda é um pouco demais, mas ligar direto sem nem avisar que vai ligar já é assim, é muito invasivo. Eu sinto isso. Parece que a gente precisa refazer tudo isso. Adriane, claro, pode falar. Adriane? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É uma situação que a gente está vivendo de muita tensão. O que eu experimentei foi a mãe, ou seja, a família, te interromper no momento das explicações, no momento que você está dando aula. E você tem que ter, assim, todo assim, além de estar dando, né, ali o conteúdo, você já conseguiu fazer com que os alunos prestassem atenção. Você aí, com toda a classe, tem que atender, porque hoje nós não estamos dando aula só para os alunos, nós estamos dando aula para os pais. Porque tem Exatamente. muitos pais que ficam do seu lado. É como você disse, as suas palavras têm que ser sábias, pensar muito bem o que for falar, porque você não está só na frente de um aluno, mas de uma família. No dia 5 de maio, eu perdi a minha cunhada, irmã do meu esposo. Sinto Com Covid. muito. Obrigada. Com Covid, né? Infelizmente, não podemos enterrá-la por causa que eles não deixam, né? Os familiares ir até lá. Então, assim, no dia 6 de maio, eu tive que dar aula, abatida, porque você está vivendo aquele luto, aquele momento, né? E você ainda se depara com os pais, porque no início, os pais, se pudessem pular da tela, eles estavam querendo pegar a gente, porque estava achando no início, era muito confuso para eles o sistema. Né? Então, no início, eu tinha mãe e pai, eu falava, calma, pai, nós estamos aí aprendendo, eu, você, entendeu? Assim, com muita cautela, com muita educação, tratando esse pai, porque realmente para ele também não estava sendo fácil. Mas realmente, vou te dizer, viu, Esther, nas suas palavras muito sábias, tem assim, trago nessa noite, né? Muito conforto ao coração e fortalecimento, e são experiências que realmente eu creio que vai marcar nossa história. Com certeza. Acho que a gente precisa lembrar isso, né? A gente está vivendo um momento histórico. E viver um momento histórico nunca é fácil para ninguém, né? Então, vamos ver como que a gente pode também deixar as nossas marcas. Mas e aí, pensando, né, nessas aulas remotas e tal, uma das coisas é, gente, tudo bem a gente não saber de cara, né? A gente precisar ir se desenvolvendo. Vamos pensar quais são as estratégias. Quem é que faz isso muito bem? Quem é que já teve muita facilidade? Pode ajudar? Pode fazer sei lá, um tutorial? Pode fazer um grupo para ajudar? Se eu não me sinto muito à vontade fazendo aula ao vivo, será que eu posso gravar? Ou será que gravar é pior? Porque gravar você fica vendo lá, né? Você vê você mesma e aí você fica prestando atenção em como que você articula as palavras. Eu, por exemplo, acho mais difícil gravar e mandar as coisas. Eu prefiro fazer ao vivo mesmo, porque a gente vai interagindo, vai conversando, né? Vai puxando, fica uma coisa um pouco mais próxima.
mas tem gente que não, né? E aí é isso, é testar aonde que você tá, se né, se a iluminação tá boa, se o som tá bom, se pode usar fone, muito melhor, né, usar fone. Eu, por exemplo, não posso porque eu preciso ouvir as minhas filhas aqui, porque se acontecer alguma coisa eu vou precisar sair correndo, então alguma coisa que eu não posso fazer. E é isso, assim, eu agora estou no mesmo lugar que eu trabalho normalmente, só que aqui vocês estão vendo que é a minha biblioteca. Do outro lado ficam as minhas roupas. Então, são coisas que eu não posso mostrar para uma família, né? É isso, é entrar totalmente numa intimidade. Então, são algumas dicas, né, que a gente pode ir pensando e, enfim, ir compartilhando. E aí, a Lourdes, né, também, acho que a gente pode sempre ir puxando, né, as nossas parcerias. E aí ela fala que o professor não deve ter pudor em estabelecer aquilo que sabe e aquilo que não sabe. Né? Se a gente fala isso tanto para os nossos alunos, que não tem problema não saber, por que com a gente não leva isso a sério? Por que a gente se cobra tanto? Né? Então, que ele aproveite esse momento e não faça as coisas só por outros, mas por si também. Estude, pensa no que significa aprender, como é possível potencializar que os alunos aprendam mais e se ensinarmos de outras formas. Não é simplesmente dominar aplicativos e plataformas. Isso é uma visão de sociedade de consumo, né, de fórmulas prontas. Os professores precisam ser humildes e aproveitar momentos para ensinar, aprender, estudar e trocar mais com os colegas. Também não quero que isso apareça como mais uma cobrança, mais uma coisa que o professor precisa fazer, mas a ideia disso é a gente conseguir ir construindo parcerias, né? Porque a gente está cheio de medo, cheio de insegurança, né? É isso, é um novo momento, né? A gente está inaugurando um novo momento na educação, né? Como eu já falei algumas vezes, a gente ainda não sabe, e acho que é importante a gente ter essa ideia, né, da mentalidade de crescimento, que é ainda não sabe como que vai ser, mas juntos a gente consegue chegar lá, a gente consegue estabelecer as nossas parcerias, né? Acho que isso é muito importante a gente conseguir lembrar sempre. Mas outra coisa que é muito importante nunca foi tão importante a gente conseguir equilibrar as nossas emoções, né? Porque a gente está cheio de cobrança, de angústia, de medo. Então é urgente e difícil equilibrar tudo isso. Porque se tem muita gente que está preocupado só com a rotina de casa, a gente está preocupado com a rotina de casa, com a rotina das aulas, com, né, um novo momento de retorno, enfim. Então, como ficam as relações que a gente tem que dar conta? Como a gente pode equilibrar de uma maneira saudável e harmônica a nossa vida pessoal com as demandas da instituição, né? Então, são coisas que a gente precisa ir pensando. A gente também, né, já falou algumas coisas sobre rotina, né, organização, mas inteligência emocional, saúde mental são fundamentais, né? Então, se eu aproveito esse momento para entender o que eu estou sentindo agora, né? Se eu pego lá, né, a inteligência emocional do Goleman, se eu pego um momento para autoconhecimento, o que eu estou vivendo? Aonde que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Eu consigo ir equilibrando mais ou menos e regulando as minhas emoções, tá? É claro que isso não é dado, né? Isso não é de cara, mas é alguma coisa que a gente consegue ir identificando os nossos próprios sentimentos para quando chegar no momento que ficou difícil demais, que ficou angustiante demais, eu posso saber com quem que eu posso contar. Se eu não sei reconhecer os meus sentimentos, como que eu vou pedir esse apoio? Como que eu vou pedir ajuda? Eu posso ficar aqui gritando, esbravejando pelos cantos, né? Eu vou estar aqui fingindo plenitude na tela, né? Eu passo um batom, finjo plenitude, mas quando eu saio daqui, abro a porta, eu vou começar a gritar com todo mundo. Ou vou ter problemas de distúrbio de sono. Ou então eu vou ter distúrbios alimentares. Então, o que é que a gente pode ir identificando na gente do que é normal, o que é esperado para um momento de crise, que é isso, né? A gente dormir um pouco mais, um pouco menos, é esperado. Sentir que tem um imã na cama, né? Como o iniciozinho de gravidez, por exemplo, a gente sente isso. Sente que tem um imã na cama. Não é isso. Descartou gravidez, é homem, né? Não tá mais na idade, sei lá. A gente pensa,
Não, gente, não estou conseguindo levantar da cama, não estou com ânimo para nada, não estou conseguindo comer, né? Ou, enfim, estou comendo demais, senti que eu engordei demais, senti que eu emagreci demais. Isso tudo a gente precisa ficar atento, porque isso diz também da nossa saúde mental. Isso diz também de como que a gente vai se autorregulando, tá? E aí, uma coisa que é legal é isso, né? Assim, esse ano eu já dei essa palestra para vocês, né? De saúde mental. Então, o que me parece é, vocês têm com quem contar, né? A gestão da escola está disponível para oferecer esses momentos de acolhimento, de oferecer esses momentos de escuta. E aí, a gente tem essa parceria, né? Todas as vezes que for necessário, a gente vem, né? A gente vai conversar, vai escutar, vai repensar como que vai ser esse novo momento. Acho que é muito importante a gente sempre se dar conta disso. E aí, estou falando com professores, eu vou deixar um dever de casa, que eu acho que é importante. A gente, no Lívia, em várias aulas que a gente faz, a gente incentiva muito que os alunos mantenham um diário e ir anotando o que está sentindo, porque a gente acredita e aposta muito que a escrita serve muito para elaborar os nossos sentimentos, elaborar as nossas emoções, né? E, além disso, também tem aquele aizinho que a gente está vivendo num momento histórico. Como é que vai ser também, sei lá, em 2035, revisitar o que a gente estava vivendo agora, em 2020? O que a gente estava pensando? Coisas que talvez sejam absurdas, que a gente nem pensava que poderia estar sentindo, a gente está sentindo agora. E aí o convite fica para, de novo, aquela pergunta que eu fiz. O que a pandemia não tirou de mim? O que me faz respirar? Vocês sabem isso? Vai ficar assim, eu quero que a semana inteira, daqui, hoje é quarta-feira, daqui até a próxima quarta-feira, vocês vão anotando, vão pensando quais são os momentos que vocês conseguem respirar. Para mim, por exemplo, é a música. Assim, esses momentos são muito importantes. E é também o jeito que eu consegui de fazer conexão com algumas amigas minhas. Então, eu faço playlist no Spotify e compartilho com as minhas amigas, por exemplo. E aí, depois eu recebo o feedback, tipo, Ju, a minha família adorou, eu botei no almoço de domingo, a gente estava lá cozinhando, a família toda juntas e tal, adorei essa playlist. Isso, para mim, funciona. Fui sentindo, né, tem aquela coisa de eu acordo, né, meu quarto, assim, eu acordo, levanto, antes de sair tem um espelho. E aí o espelho vai mostrando, né, e acho que essa roupa, ela tava, né, não tava tão justa, tava um pouco apertada demais. Caramba, eu tô ficando cansada para brincar com as minhas filhas e tal. E aí foi uma outra coisa, comecei a fazer pilates em casa. Então, são alguns momentos que eu tenho para mim. Sim. E coisas importantes. Gente, acabei as minhas aulas, fiz as minhas coisas, deu 7 horas que vai dar agora, eu preciso desligar o computador e é como se eu estivesse saindo da escola. Eu preciso parar de trabalhar. Eu preciso parar de respirar só o trabalho. Por quê? Quando a gente fica várias horas trabalhando direto, a gente deixa de ser tão produtivo. Quando a gente fica o tempo inteiro resolvendo pepino e apagando incêndio, e eu acho que o início, né, do isolamento foi um momento muito de apagar incêndios, a gente não consegue mais ser tão criativa. A nossa cabeça não pensa da mesma maneira como ela pensa num estado normal, né? Então, se a gente está com muito medo, se a gente está muito assoberbado, tudo isso faz com que o nosso rendimento diminua e, pior, a gente fica mais estressado porque a gente vai se cobrando cada vez mais. Então, eu deixo esse convite para vocês durante aí esses 7 próximos dias. Quero que vocês se perguntem: o que me faz respirar? O que me faz bem? Com quem que eu posso contar? E aí eu quero, antes de encerrar, abrir para vocês, tá? Quero que vocês falem alguma coisa. E aí depois eu pego a palavra de volta só para fazer o encerramento. Ninguém? Tá todo mundo de boa? Todo mundo ótimo?
Muito difícil, Juliana. Tá tudo muito difícil. Tá muito difícil, né, É William? cada situação que a gente vive que eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 2 filhos, um com 23, outra com 19. A de 19 fez um trabalho da faculdade, para você ver a dificuldade, né? E me enviou o link errado, professor. Aí descansou, relaxou, entregou o trabalho, tudo bem. Quando foi ver a nota, estava com 0. Começou a chorar. E agora? O que eu faço? Né? Tem experiência com o ensino remoto, né? Não sabia o que fazer. Eu falei, calma. Manda um e-mail para o professor, manda o link novamente, explica a situação. Ele não vai aceitar. Então, para você ver, são fatos que acontecem com essa pandemia que a gente não sabe, a gente não consegue entender nem quais são os nossos medos. Porque cada dia, cada momento, a gente está se deparando com uma situação inusitada. Então, os nossos medos, na realidade, ainda estão por vir, ok? Muito obrigado, adorei tua fala, adorei tua palestra, agradeço ao Colégio Biângulo por essa oportunidade. Acho que o ciclo de formação se encerra hoje. Fiquei muito feliz por participar e gostaria muito de fazer parte dessa equipe aí do Biângulo, que é maravilhosa. Parabéns. Obrigado. Ai, que bom, William. Eu acho que você foi uma fala muito pontual, realmente. Nossos medos ainda estão por vir, né? Cada dia é um medo diferente. Então, vamos aproveitar também, vamos anotar também os medos, sabe? Acho que quando a gente anota os medos, a gente também enfrenta eles, sabe? A gente não pode ter medo de falar do medo. A gente não pode ter medo de falar de insegurança, de falar o que a gente não sabe fazer. Quando a gente bota isso para fora, de alguma maneira a gente encontra os recursos para ir lidando com isso internamente, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Olá. Pode falar? Tudo bem, Ludmila? Pode falar. Eu sou professora da rede pública e mãe de aluno do Colégio Biângulo, né? Meu filho está no ensino médio. E nesse tempo todo que a gente está em casa, tem sido bem difícil, né? Porque no primeiro momento, quando eu moro num apartamento pequeno de 2 quartos, e além do meu filho no ensino médio, eu tenho um casalzinho de gêmeos que vão fazer 2 anos agora, no mês que vem. O barulho até deles aqui atrás. Eu estou no microfone. E aí tem sido difícil, eu tive que receber meus pais aqui também, porque o apartamento deles está em obra, e a gente fica numa mesa, numa sala, 4 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, né? O meu filho estudando, meu pai trabalhando, e meu esposo também é professor trabalhando também. E lidar com tudo isso, controlar o meu filho, que eu tenho uma dificuldade, que é uma coisa que eu quero até falar aqui. No Biângulo eles têm uma aula e tem um intervalo entre uma aula e outra. E esse intervalo é o que me faz me sair do sério, né? É o momento que o professor desliga, ele vai para o YouTube, para o Fortnite, para não sei o quê, e tem 15 minutos para voltar para outra aula, e eu tenho que ficar, aula, volta ao professor, né? E aí eu perco como você falou, né? A gente perde todo o raciocínio que estava do trabalho que eu estava fazendo antes, né? E acaba que atrapalha todo mundo, os 4 que estão no mesmo ambiente, né? Então, essas estão sido uma das mais, assim, as coisas mais difíceis aqui, além, né, do como você é mãe, né, os 2 pequenininhos, estou aqui, aí tem que correr, porque de repente um bate no outro, o outro ele quer comer um biscoito, né, aí tem que parar, porque tem que dar o almoço, tem que correr para arrumar alguma coisa da casa. Então, esses são os momentos mais difíceis para a gente aqui, né, e gostei muito da fala, gostei muito de fazer parte desse curso do Colégio Biângulo, né, apesar de tudo, tenho me identificado bastante com o colégio, tanto como mãe, né, como professora também. Então, a equipe do colégio está de parabéns, adorei também a sua aula, live, não pode falar, palestra, né, então, estou muito contente com tudo isso, espero, né, que a gente consiga achar uma fórmula mágica para solucionar isso tudo, tá? Obrigada. Ludmila, obrigada por compartilhar, mas acho que mais importante é justamente não ser uma fórmula mágica, ser uma fórmula construída juntos, né? Porque se fosse num passe de mágica, acho que a gente ia estar cobrando uma pressa que não tem como, né? Porque senão a gente
se atropela e quando a gente pensa em mágica também é alguma coisa que vem de fora. E aí de uma maneira assim um pouco imposta, né? Então, a pandemia já foi imposta. Vamos tentar então construir esses novos caminhos juntos. E aí que legal, né? Porque acho que a parceria da escola com as famílias é absolutamente fundamental. A gente preza muito por isso, não tem como caminhar se não for, né, nesse sentido, né? Se não for todo mundo pensando naquela criança, naquele adolescente, que é o que realmente importa, tá todo mundo nessa mesma direção. E compartilho com você, é muito difícil, né? Assim, ficar o tempo todo convocando e, enfim, voltar. Tem momentos que a gente consegue ter lucidez e falar numa boa, tem outros momentos que a gente já está no nosso limite e estoura, né? Mas acho que é importante a gente ver quais são os artifícios que a gente sempre tenta ensinar para os nossos filhos e a gente usar também, né? Respirar e entender que se para a gente está difícil, para eles também, né? Tem uma urgência, ainda mais adolescência, tem uma urgência de vida, de sair, enfim, né? Então, acho que a sensação de perda para o adolescente é ainda maior. Então, a gente também precisa sempre ir se dando conta disso. Cici, você quer falar? Sim. Boa noite, Juliana. Boa noite. E os demais. São construções, né, de saberes, são aprendizagens, aprender a reaprender algumas coisas também, porque a divisão, né, os lares se tornaram os nossos escritórios, né, e saber dividir, assim como a Ludmila colocou, eu, Cici, antes de ser profissional, também sou mãe. Então, aqui são 4 jovens, e todos na mesma situação. Então, eu tenho um filho em processo de formação, tenho outro cursando gestão, o outro é aluno de ensino médio, e tem um de 6 anos que também depende que nós o acompanhamos, né? Mas eu tenho isso como uma experiência muito significativa. Há, sim, momentos de desesperos, em alguns momentos nós nos sentimos incapazes, mas olhando o dia seguinte, eu olho lá atrás, e quando nós passamos por tudo isso, vem a sensação de o trabalho vencido, olha o quanto e o quão somos fortes. E aí eu vou complementar aqui a fala do professor William. Professor, essa equipe realmente é uma equipe maravilhosa. O senhor não sabe o quão eu aprendo, o quanto eu estou aprendendo. Mas é fruto dessa organização, como a Juliana falou, é perguntar, é fazer os ajustes necessários, né? Porque esse trabalho ele só é edificado porque a equipe é muito consolidada, né? É importante que em todos os ambientes o diálogo ele seja único, né? E eu tenho certeza que todos nós, de modo geral, todas as famílias, vamos sair disso tudo com uma experiência muito grande e com um escudo, né, muito forte, porque nós já estamos aqui quase em agosto, vencemos aí quase um semestre, né, estamos findando o semestre, e olho lá para trás, olha o quanto que nós aprendemos, olha o quanto que nossos filhos, os nossos entes queridos, as pessoas, primos, os parentes, os colegas de trabalho estão aprendendo e todos nós estamos dividindo essa experiência. Em momentos ela é árdua, mas em momentos ela é muito gratificante. A gente pega as coisas boas, porque são essas coisas que nós vamos colocar em prática, né? Com certeza. Importante. Obrigada, Cici. Acho que a gente chegou, né? Já são 7h04. Fiquei ainda pensando, vocês falando, né, da equipe, eu fiquei ainda pensando, nossa, se fosse pessoalmente, já está tendo lanchinho, com certeza. Sempre tinha lanche, teve galinhada, e eu tô querendo saber, quando voltar e quando der para comer todo mundo junto, qual vai ser o menu. Vocês me avisem, por favor. Tá bem?
Foi um prazer enorme estar com vocês. Quando, enfim, né, eu quero que vocês realmente pensem nisso, o que que faz bem, quais são os medos, coloca isso no papel e pode me encaminhar. Carol tem meu contato, tudo, e aí a gente continua essa conversa. Muito obrigada, Juliana, por esse momento. Muito bom, muito obrigada mesmo. Mais uma vez eu agradeço o Liv por proporcionar esses momentos com você, para os nossos professores e hoje para professores de fora que nunca tiveram uma palestra com você, né? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que participaram, tá? Depois a Michelle vai encaminhar o link para vocês fazerem o preenchimento para o certificado, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.